Em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Embora não possa mudar de ideias diariamente, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Trecho da mensagem Fazei Preparativos, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Harmonização, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraditórios. Essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda a expressão da vida. O mundo, substancialmente considerado, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Não mais suplícios às células orgânicas, nem ociosidade beatífica na falsa visão espiritual. Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo. Deus pode ser glorificado no ato de comer, de banhar-se na organização da família, do trabalho em todos os gêneros, de vida honesta e de luta construtiva. Muitos crentes, em todos os setores da fé, quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista. Usa-se o corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas, e fora dela, em todos os demandos e absurdos de licenciosidade e indisciplina. Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral.
A presença divina transparece de todas as coisas e em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, está pedindo aos homens glorifiquem a Deus, manifestando-o. Somente assim integrar-se-á o planeta na harmonia do serviço. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com reuniões públicas suspensas. Não obstante o decreto estadual que torna as atividades religiosas atividades essenciais, o alto índice de contaminação pelo coronavírus e também o alto índice de morte em nosso estado e em todo o Brasil faz com que as instituições espíritas e, sobretudo, os movimentos federativos vejam com muita cautela a abertura dessas instituições. Então, a Federação Espírita Pernambucana, a Comissão Estadual do Espiritismo, em Recife, não estão com suas sedes, com as suas instituições abertas em reuniões públicas e deixa a cargo de cada instituição a reflexão sobre a possibilidade de abrir ou de não abrir. Então, a pandemia, como nós temos visto, continua de forma muito intensa e só a vacinação, o único meio de controle e extinção dela, é que poderá viabilizar a abertura de um maior número de instituições. E como nós temos visto, isso ainda vai levar vários meses. Possivelmente lá para o final do ano é que nós tenhamos uma vacinação mais expressiva no Brasil. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Continuação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereríeis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represárias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente,
que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos crementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece, quando não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, mas o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, ponto de referência Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a de igualdade, de liberdade, enfim, a de justiça, amor e de caridade? Resposta dos Espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la sem que ela tenha por isso nada de absoluto. Não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as coisas. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, essa passagem. Considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem ante a lição, extraída do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás
a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos e terças e quintas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, outra vez nós estamos aqui juntos nessa parte de perguntas, de respostas. Enquanto a pandemia continua, o programa não está sendo possível a realização ao vivo. Vamos assim para uma dessas questões referente aos temas que tratamos nesta manhã. O que podemos deduzir da expressão de Emmanuel sobre o homem terrestre e o homem espiritual? Na mensagem de abertura do programa, extraída do livro Pão Nosso, nós lemos esse assinalamento dessa expressão de Emmanuel. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Vamos entender o significado que está por trás dessa maneira muito sintética, profundamente sintética, a qual Emmanuel nos traz informações preciosas em termos espirituais. O homem simplesmente terrestre, ele se refere às pessoas que, não tendo ainda perspectiva de realidade espiritual para a vida, acha que a vida está no corpo e que a vida começa no berço e termina no túmulo. Essas pessoas que possuem essa limitação de entendimento, para elas, a expectativa da vida é a morte. É o deperecimento do corpo físico, arrastando com ele todos os sonhos, objetivos e perspectivas de vida que a pessoa tinha. É assim que ainda grande parte da humanidade vive. Entende de que a existência está no próprio corpo, que na verdade, na perspectiva espiritual, o corpo é apenas uma vestimenta. Mas entenderemos ainda melhor esse aspecto quando nós analisamos a frase que vem em seguida, quando Emmanuel diz: o homem espiritual
espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Entendamos, redenção é a libertação, que no Evangelho também é muito colocada a palavra salvação. Então, o homem espiritual é aquele que, tendo encontrado no Evangelho do Cristo, e que agora, à luz da doutrina espírita, aprofunda os ensinamentos de Jesus e amplia um entendimento maior, esse homem, ele face esse amadurecimento de percepção da vida, ele tem, como diz Emmanuel, a perspectiva de consolidar a redenção própria. Consolidar a redenção própria é o significado que Emmanuel dá à desencarnação, à volta ao plano espiritual. Consolidar porque significará a percepção e o entendimento da vida que em essência é espiritual e que continua de uma forma muito mais plena, muito mais exuberante após a morte do corpo. Enquanto que o homem, na perspectiva terrestre, apenas aguarda morrer como sinônimo de acabar a vida, aquele que está trabalhando a percepção da vida do ponto de vista espiritual, a esperança e a expectativa dele é outra. É a de, após a morte do corpo, a vida continuar exuberante, rica de situações de aprendizagem, de continuidade da libertação que foi iniciada com o Evangelho do Cristo e que continua após a desencarnação. É esse esclarecimento que nós tínhamos sobre essa pergunta. Vamos para mais uma questão. Como podemos entender a citação do Evangelho? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item perdão das ofensas que nós hoje estivemos compartilhando, inicia esse parágrafo com essa frase: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Vamos entender o que é que está por trás dessa frase. A revelação espírita nos mostra que os verdadeiros inimigos não estão fora de nós, estão dentro de nós. Representando esses verdadeiros inimigos, os vícios, os desequilíbrios morais, o mal que tenhamos semeado em nossas passadas encarnações e que não foi resolvido. Esses inimigos são os únicos reais. No mundo material, durante a nossa reencarnação, nós encontramos pessoas que se tornam inimigas nossas. Só que a causa, a origem para que passemos por certos constrangimentos nesses encontros está assinalada no nosso passado. O Evangelho sempre nos chama a considerar que o primeiro a errar pode ter sido nós mesmos. Aquele que hoje pode nos prejudicar, normalmente, foi alvo de prejuízos causados por nós. E é por isso que o Evangelho coloca bem claro: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as pessoas que surgiram na nossa vida, nos causando sofrimento, significa libertar-se da carga de erros que nós semeamos no passado. O principal beneficiado somos nós mesmos. O que é preciso, de uma vez por todas, eliminar é a ideia de que o perdão
é muito bom para aquele que recebe. Na verdade, o perdão é libertador e faz muito mais bem àquele que o pratica. Porque significará sempre a superação das coisas erradas do passado. Significará sempre o estabelecimento da virtude que Jesus ensinou e que o Evangelho traz do perdão. Então, todas as vezes que alguma situação da vida nos coloca na posição de poder perdoar, não percamos essa oportunidade. Aproveitemo-la e, confiantes na palavra do Evangelho, perdoemos de todo o coração. É esse o sentido. Vamos para mais uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Quais serão as consequências que teremos ao prestar atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna? Na mensagem do livro Fonte Viva, intitulada Entendimento em Tudo, Emmanuel, considerando a expressão do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, Emmanuel nos escreve: estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Vamos entender por que Emmanuel diz isso. Emmanuel está dizendo a nós o seguinte, que na medida em que nós permitirmos a transformação íntima em nós, pelo fato de estarmos atentando, considerando e dando valor às leis divinas, a consequência é o estabelecimento de um nível de harmonia, de equilíbrio mental, emocional, espiritual, que faculta-nos a ampliação do entendimento de tudo o que nos acontece, de tudo o que ocorre no mundo. Como assim? Na quietude espiritual que estaremos estabelecendo ao obedecer, ao valorizar as leis divinas, abrir-se-ão no nosso campo intuitivo, no nosso entendimento da vida, inspirações, esclarecimentos de provas, de dificuldades que tenhamos passado ou estejamos a passar, de uma forma inardita, que nunca antes tinha acontecido. Resultado do nosso esforço de levar a sério as leis divinas. Ao fazermos isso, o nosso entendimento, como já dizia o apóstolo Paulo, se ampliará muito. Eram esses esclarecimentos que tínhamos. Agradecemos a audiência aí do programa Espiritismo em Marcha. Pedimos àqueles que nos acompanharam, se possível, compartilhem o programa, divulguem e estejam conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha.